Cheira candalai sundore. Ele diz assim: quando vocês se reúnem, uns têm salmos, outros têm hinos, e outros têm cânticos espirituais. A gente volta a celebrar mais tarde um pouquinho. Obrigado, queridos. Oh, aleluia. O que nós mais desejamos, Senhor, é que a cada dia o Senhor governe mais sobre nossas vidas. O Senhor governe mais sobre a tua igreja. Como na oração do Pai Nosso, nós aqui no Parque América, nós dizemos: Senhor, vem o seu reino. Governa este lugar, Senhor. Governa, Senhor, as nossas ações. Governa, Senhor, os nossos pensamentos. Governa, Senhor, as nossas atitudes. Governa, Senhor, sobre esta casa, sobre este lugar, sobre os nossos corações. Estabelece o seu reino a cada dia neste lugar, através dessa igreja, Senhor. Esse povo, Senhor, que tu compraste com um precioso sangue para ser santo, porque tu és santo. Essa palavra dele está em 1 de Pedro. Se você puder abrir lá. Em 1 Pedro, no capítulo 1. Colocaram um título na minha Bíblia aqui, está escrito assim: exortação à santidade. No capítulo 1, verso 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos fortes da carne, que antes havia em vossa ignorância. 15, leia comigo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. De novo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Novamente, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor Jesus. Diante da tua palavra, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Senhor, fala conosco nessa noite. A gente saindo daqui, Senhor, possamos sair mais crescidos. Possamos sair daqui, Senhor, entendendo a cada dia mais uma parte do propósito seu em nossas vidas. E, Senhor, é um grande desafio esse texto, quando ele diz que nós, para sermos santos como tu és santo. Senhor, as pessoas que tiveram contato visual, ou em revelação, ou em visão, ou em arrebatamento, quando eles se depararam contigo, Senhor, eles caíram de joelhos no chão, e eles declaravam a tua grandeza, a tua santidade, o seu poderio. E, Senhor, aqueles seres que estão em volta do seu trono, os 4 seres viventes,
os serafins, os querubins, os anjos, os 24 anciãos, eles estão continuamente diante do seu trono, declarando: Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Ó Cordeiro de Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E eles não param, eles não cessam. E a palavra diz ali em Apocalipse, eles ficam dia e noite, noite e dia, declarando que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E essa palavra que o Senhor manda chegar até nós, no ano 2024, aqui nos confins da terra, essa palavra diz assim: o meu projeto é que vocês sejam assim santos como eu sou santo. E se o Senhor determina isso para nós, é porque é possível. E nós estamos aqui, Senhor, para pedir capacitação que vem do alto, para a gente entender a Tua palavra, para a gente entender os Seus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu me sinto bastante desafiado pela palavra do Senhor, em especial essa, em que é um grande desafio, porque o Senhor não deseja que nós sejamos apenas cristãos, apenas crentes, que fazemos parte de um grupo religioso, mas Ele diz assim: eu olho para vocês e digo: vocês podem ser santos como eu sou santo. E algumas pessoas escolheram, nas suas vidas, escolheram ser santos. E a santificação, ela é um ato soberano de Deus, que por meio da ação do Espírito Santo, é Ele que faz. Leva o homem a relacionar-se com Deus em atitudes de santidade. A busca diária por santidade é para os eleitos, os crentes em Jesus Cristo, regenerados mediante o sacrifício de Jesus na cruz. A santificação é uma, porque ela está disponível. O dia que você pode ter vindo, a gente pode ter vindo de um maior lamaçal de lodo de lama, o dia que o Espírito de Deus passou a fazer habitação dentro de nós, nós fomos santificados ali naquele momento. Os nossos pecados foram apagados. O nosso Deus não é como as pessoas, né, que elas em algum momento da vida, ela puxa e diz aqui: ó, você fez isso. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e é para sempre. Aleluia. Agora, Ele já nos capacitou. A gente ouviu já alguns ministros falarem. Hoje o pastor Jonas estava ministrando, em que isso já está disponível para nós, através do Espírito de Deus vem morar na gente. E a cada dia, do dia da nossa conversão ao andar com o Senhor, nós vamos cada vez sendo mais parecidos com Ele, nós vamos sendo cada vez mais santificados. O Espírito de Deus, Ele começa a conversar com a gente, e a gente tem atitudes, e Ele fala para a gente assim: não foi bom essa atitude, não é, Samuel? Você precisa melhorar isso, não é? E Senhor, me desculpa, da próxima vez eu vou tentar acertar. E aí a gente faz, e Ele fala assim: isso não é compatível com a vida que eu te chamei para ter. E você diz: Senhor, desculpa. E assim a gente vai, e Ele vai afinando, como um instrumento desse, né? Antes deles tocarem, eles afinaram, eles prepararam para que os acordes saíssem perfeitos. E o Senhor vai fazendo isso com a nossa vida todos os dias. Ele vai nos levando a ter uma santidade progressiva, porque tudo o que a gente precisa já está dentro da gente. Tudo o que a gente precisa já está no Espírito de Deus que habita em nós. Aí agora, de cada um de nós,
vamos desejar mais, outros vão desejar menos. Uns vão se santificar mais, vão se preparar mais, vão se purificar mais, outros nem tanto. Por isso que alguns crescem mais do que outros, e ela é uma crescente. E na semana passada eu só vou fazer uma reprise, que eu falei desse jovem, ele me impressiona sempre, a história dele é incrível, e mesmo que ele estava na velha aliança, né, ainda não existia nem as leis de Moisés, né, esse cara aí, ele decidiu manter-se puro, ter uma vida de retidão, uma vida reta diante de Deus. Ele tinha motivos, irmãos, de sobra para se revoltar, para andar longe dos caminhos de Deus, etc. Mas ele escolheu ser fiel, e essa escolha, ela é pessoal. Nós escolhemos obedecer essa palavra ou simplesmente fazermos parte da Igreja Batista do Parque América. O que você prefere? Eu prefiro as duas coisas. Brincadeirinha, né? Mas eu prefiro as duas coisas de verdade: ser o que Ele me chamou para ser e também ser parte da sua igreja aqui na terra. Amém? E aí vamos ler esse texto que a gente já leu algumas vezes, mas vamos ler junto de novo. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, ela é a essência de Deus, Ele é santo, e ela é possível porque aí Ele veio morar em nós, através do seu Espírito, e Ele diz assim: olha, não basta você ser cristão, você tem que ser santo, porque Ele disse: sem santidade, ninguém vai nem me ver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aí hoje, você me permite falar de uma pessoa bem diferente, de José. Sansão, queria falar um pouquinho dele, para trazer um pouco da prática para as nossas vidas, a respeito disso. Esse homem, ele é um milagre, porque Manoá, seu pai, ele era casado com uma mulher estéril, e olha que, como Deus desejava ter este homem no projeto dele, no projeto de libertação de Israel. E aí o anjo do Senhor apareceu e prometeu um filho, e eles, legal, o Senhor apareceu para a mulher, né? E ela correu depois e disse: olha, apareceu um homem de Deus, disse que a gente vai ter um filho. E diz que Manoá intercedeu a Deus, disse assim: Deus, se o Senhor tem esse projeto mesmo de dar um filho para a gente, eu queria que o Senhor voltasse a falar com a gente e que o Senhor desse as instruções, como que a gente vai criar esse camarada. E aí o Senhor reaparece. Olha, irmãos, quantas vezes nós oramos e o Senhor ouve de novo a nossa oração. Quantas vezes nós oramos e o Senhor responde de novo. Ele é um Pai muito amoroso, né? Ele tem muita paciência com a gente. Então, se você já orou uma vez e não aconteceu, ora de novo. Não aconteceu, ora de novo. Lembra lá daquela viúva importuna que ficou lá pedindo justiça e ela foi atendida. Aí o anjo apareceu de novo e disse: olha o que ele disse: seu filho será um nazireu de Deus, não passará navalha nos cabelos, não comerá de tudo que procede da vinha, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda. Ele será um nazireu de Deus, um camarada separado. Ele já nasce, olha o privilégio dele, ele já nasce com um projeto pronto. Deus já conta até para os pais o que ele pode, o que ele não pode, e Deus fala assim: ele vai ser um grande libertador, um grande juiz. Mas ele tem que cuidar dessas coisas. Ele não é uma pessoa comum, é uma pessoa que não pode ter o cabelo raspado, que não pode se alcoolizar, e ele não pode tomar bebida forte, comer coisas impuras. Então, irmãos, ele não era um qualquer, ele era uma pessoa que o Senhor tinha um projeto muito específico para ele. Mas aí, a primeira mulher, Sansão já estava crescidinho, né?
E aí ele vai atiminar, e ele, presta atenção no que eu vou dizer, ele vendo uma mulher, filha dos filisteus, ele pede ela em casamento. Seus pais argumentaram com ele dizendo: filho, tem tantas mulheres aqui entre o nosso povo, você vai justo pegar uma filisteia? E ele responde assim: tomai-me esta, porque ela agradou os meus olhos. Eu vou fazer um parênteses aqui, tem alguns jovens aqui, eu vou abrir um parênteses. Se você não for muito jovem, mas se você ainda não casou, ouça o meu conselho, por favor. Talvez essa mensagem também chegue via mídia para outras pessoas, hoje ou em algum outro momento. E eu queria deixar essa dica, né? Atente aos conselhos dos vossos pais, principalmente para a questão da escolha de alguém para você namorar e para você se casar. Porque vocês sabem que aqui nessa igreja a gente acredita num casamento só, né? Casou, meu filho, vamos embora. Né? O nosso pastor disse assim: comeu a carne, agora rói o osso. Eu ainda estou comendo carne, está tudo certo, não estou no osso não. Mas assim, o casamento é uma aliança inquebrável, né? É uma aliança muito linda, mas é um negócio bastante difícil, né? Por isso que a gente tem bastante aconselhamento, né? Pastor Rodrigo e Nádia, eles se empenham bastante com outros irmãos para ajudar o pessoal a andar junto no casamento, né? Porque não é fácil mesmo, são duas pessoas que têm que viver debaixo do mesmo teto, decidirem tudo juntos, mas elas são geralmente muito diferentes. Então, se o seu pai e a sua mãe em algum momento disseram: olha, e seu pai não precisa ser cristão, ok? É o seu pai e a sua mãe, são autoridades sobre você. Se eles falarem para você: filho, essa mulher não é para você, ou filha, este rapaz não é para você, eles não precisam nem dar justificação nenhuma. Se eles disserem: em nome de Jesus eu te digo, obedeça. Se você não obedecer, se o seu pai e a sua mãe, em algum momento do seu relacionamento, eles falaram para você não prosseguir, e você prosseguir, o preço é bastante alto. É bem melhor que a gente tenha a bênção dos nossos pais. Posso ouvir um amém? E aí, esse camarada, que era para ser todo diferente, né? No caminho do casamento ele mata um leão, e na volta ele passa por lá e dá uma desviada, vai ver o corpo do leão. E quando ele chega lá, ele encontra um enxame de abelhas, fizeram até mel naquela carcaça. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, catou do mel, trouxe para os seus pais que estavam um pouco distante, trouxe lá e disse: olha aqui que eu trouxe comida boa para a gente, e saíram comendo aquela alimentação. Mas Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semeia, ele colhe. É desobediência, porque ele sabia, e a palavra lá você vai ler, que ele diz assim: ele não declarou para os seus pais que ele tinha comido, da onde ele tinha pego aquilo lá, porque ele sabia que no projeto de Deus, de um nazireu de Deus, ele não podia comer coisas imundas, e ele escondeu isso dos seus pais, e ele trouxe, eles saíram comendo mel. Desobediência. Então ele foi se afastando dos caminhos de Deus, foi se afastando dos projetos de Deus para a vida dele, nos pequenos detalhes. E você sabe que a nossa santidade, ela é roubada nos pequenos detalhes. Por isso que ele diz, esse texto que eu fiz vocês repetirem bastante hoje, ele diz: sede santos em toda vossa maneira de viver. Em tudo tem que ser santo. E aí no casamento, ele declara um enigma. Ele chega lá para os filisteus e coloca um enigma, um desafio para eles descobrirem. E esse pessoal fica bem irritado, ameaça a mulher dele e diz assim: olha, você vai ter que saber esse enigma, porque senão nós vamos matar a sua família, você e a sua família vão morrer. Irmãos, olha isso, a minha Bíblia está escrita assim: ela chorou diante deles 7 dias em que eles celebravam a boda. Você já pensou? O camarada da casa, aquela que os seus olhos escolheram, que seus pais disseram que não, e elas foram adiante. Ele foi adiante. Agora, na lua de mel, a mulher chora 7 dias. Que Deus tenha misericórdia. Né? Esse é um momento tão especial. E está a mulher malhando, porque ela precisava descobrir o enigma, e ele
acabou entregando. Aí ele entregou, ficou revoltado, aconteceu uma série de coisas. Para encurtar a história, lá num certo momento ele foi embora, ficou nervoso, que ela traiu ele, né? E ele ficou nervoso, foi embora. Depois ele esfriou a cabeça e voltou. E aí quando ele volta, o pai dela tinha dado ela para outro companheiro dele. Aí ele ficou bravo demais. Aí ele incendiou a seara dos filisteus, fez um estrago, uma confusão grande. E aí diz que esse cara, que era separado para Deus, ele vai passando, ele vê uma prostituta, e ele pega e fica com a prostituta. Já tinha se arruinado no primeiro casamento, né? Desobediente, tomou daquele mel que não podia tomar, começou a fazer coisas que não era para fazer, desobedeceu os seus pais, e agora ele fica nervoso, ele incendeia tudo dos filisteus, lá fica uma confusão grande. E aí ele está passeando, vê uma mulher e fala: essa daí, vou entrar, né? E entrou com ela. E aí depois a palavra diz que assim, que passou mais um tempo, e diz que depois disso ele se afeiçoou a uma mulher, e essa aqui a Bíblia diz que chama Dalila, né? Meus pais, principalmente o meu, quando ele ministrava alguma coisa sobre casamento, namoro e tal, ele sempre falava: cuidado com as Dalilas. Dalila ficou famosa, né? Mas o Sansão se afeiçoou a ela, outra filisteia, né? Outra coisa, não está aqui nas minhas anotações, mas assim, jovens, homens e mulheres presentes, nunca entrem num jugo desigual. Jugo desigual é um cristão com um não cristão. Se você já entrou agora, aguenta, né? Mas se você está para entrar, não entra, porque vai dar ruim, tá bom? Não entre em jugo desigual de jeito nenhum. Porque você imagina, o seu Deus, o seu dono é Jesus, o Espírito Santo de você, e no seu cônjuge não é. Uau, vai dar confusão todo dia aí, não vai não? Então cuidado. Agora ele pega e se apaixona por Dalila, e Dalila diz que as mesmas coisas, os filisteus foram, ameaçaram ela e disseram: agora você vai dizer para nós em que está a força desse homem. Ele é descomunal. Eu não falei, mas naquela seara lá que ele antes dele pôr fogo, ele fez algumas confusões. Ele matou, irmãos, num dia, ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele era incomum, ele era terrível. E aí eles falaram assim: ó, se você não conseguir declarar onde consiste a força desse homem, nós vamos também acabar com vocês. E aí diz que, olha que coisa gostosa, nesse segundo casamento, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Uau! E aí ele conta o segredo da sua força, ele dá uma enganadinha, faz algumas coisas, mas ele conta para ela o pacto, ou uma parte do pacto de ser nazireu de Deus, porque ele não podia cortar o cabelo. Irmãos, presta atenção nisso. Essa mulher, ela atormentou a vida dele por um bom período. E aquela fala repetida e aquela coisa foi estragando o coração dele, ao ponto que ele revelou o que não podia ser revelado. Ele revelou o segredo da sua força, porque Deus o tinha levantado para ser juiz naquela nação. Por isso ele era tão incomum. Então, irmãos, fica a dica, mais uma dica aqui nessa mensagem: cuidado com o que você está ouvindo. A repetição de algumas conversas, críticas, calúnias, difamações, podem desviar você e eu do caminho. Cuidado com quem você anda. A gente precisa ter cuidado. Se você ouvir algumas pessoas que prosperaram na vida, no ministério, você vai ouvir eles dizerem assim: olha, o meu tempo é precioso e com quem eu ando é muito precioso. Eu só ando com pessoas que falam bem, eu ando com pessoas que estão para frente, pessoas que têm projeto de vida. Eu vou deixando para trás, eu vou tirando do meu caminho essas pessoas que difamam. Sabe por quê, irmãos?
porque as más conversações, elas corrompem costumes bons, né? Mamãe sempre dizia, ela evitava o máximo que a gente tivesse amizades do mundo, etc e tal, porque essa palavra era muito presente na minha casa. Cuidado. Tinha outro que ela falava bastante, diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Nós vimos jovens se perderem aqui porque eles entraram em amizades erradas, companhias erradas, começaram a fazer coisas erradas e foram presos, estão hoje nas cadeias. Fora os que morreram, jovens que ouviram o que não era para ouvir. Então toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você ouve, porque isso pode tirar eu e você do cristianismo. Ou você acha que Satanás não tem habilidade para isso? Tem ou não? E ele coloca pessoas como Dalila no seu ouvido e fala, daqui aí você vai ficando amargo, quando você vê, você está fora do projeto, você saiu, eu também, então a gente precisa tomar cuidado, fica a dica. A consequência, esse homem tão incrível, né, era para ser incrível, ele acaba a sua carreira dessa forma, né? Os filisteus pegaram Sansão, porque ele revelou o que não podia revelar. Irmãos, segredos que estão no seu coração, projetos que estão no seu coração, falei a semana passada, não conte a ninguém. Eu vou comprar uma casa, cala a boca. Eu vou comprar um carro, cala a boca. Eu vou viajar para a Austrália, fica quieto, não fotografa lá também, né? Cuidado, porque nem todo mundo curte a sua alegria, a sua prosperidade. Isso o Senhor ministrou para mim. Isso eu tenho ouvido alguns líderes de alto escalão dizer: toma cuidado com as suas fotografias, toma cuidado com o que você posta, porque as pessoas têm inveja até das suas amizades, as pessoas têm inveja do seu casamento, as pessoas têm inveja da sua paz, as pessoas têm inveja da sua alegria. Mas no meio cristão, o Senhor disse: alegrai com os que se alegram. Mas vamos voltar aqui para o Sansão. Olha a situação desse cara aí, né? O Sansão, pegaram ele, porque ele se entregou, ele contou o que não podia ser contado, eles rasparam seus cabelos, ali consistiu o pacto, eles rasparam seus cabelos, e aí ele achou que ele era fortão ainda. Quando ele acorda, ele sai agora, a Dalila fala: os filisteus estão aí, ele fala: deixa eu acabar com todos eles, mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, porque ele rompeu o pacto com o Senhor. E irmãos, o segundo ato que os filisteus fizeram com ele foi arrancar os olhos. Um cara que andou, né, pelas vistas, né, ia essa e via aquela, e entrava naquela, e namorava com aquela, e não obedecia a ninguém, e a sua vista estava o conduzindo. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus, e tomar cuidado com a nossa vista. E aí, a segunda coisa que eles fizeram quando o pegaram foi arrancar os olhos. Você pode me dizer na Bíblia uma outra pessoa que foi pega e teve os olhos arrancados? Eu vi vários que foram pegos e viraram escravos, eunucos e tal, e tal, e tal. Mas esse aqui teve os seus olhos roubados, arrancados. E arrancaram os olhos, amarraram ele com 2 cadeias de bronze, colocaram ele no moinho e fizeram dele um escravo. Diz que ele ficava rodando como um animal. Imagina, um libertador como Sansão, um cara que com uma queixada de jumenta matou 1000 homens, e ele era um terror. Agora ele é um animal. Ele é como um animal, por quê? Porque ele saiu do projeto original de Deus. Quando a gente sai do projeto de Deus, a coisa fica ruim. Então vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, vamos tomar cuidado com o que a gente vê. Não está aí na tela, mas 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu repito para você: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí, para finalizar, numa grande festa ao deus Dagon,
os filisteus falaram: pegamos aquele israelita lá, rapamos a cabeça dele, arrancamos os olhos, pusemos ele virou um palhaço. Aí vamos fazer o seguinte: vamos trazer ele aqui diante do grande Deus Dagon, o grande deles, né? Deus deles, e a gente vai se divertir. Irmãos, eles trouxeram Sansão para se divertirem com ele, porque ele virou ele não era mais uma ameaça, ele era um homem comum. E aí Sansão, ele estava, como muitos, né, estão diante do Senhor, e tinha um rapaz guiando ele falou para o rapaz assim: ei, me leva aonde estão as principais colunas do templo, me leva para lá. E aí esse rapaz, essa pessoa que estava conduzindo, realmente o conduziu, e aí ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim, e se o Senhor me der força, novamente eu vou me vingar dos filisteus. Esse era o plano original, por que você não obedeceu? Mas ele preferiu fazer isso, né? E ele conseguiu, irmãos, ele conseguiu derrubar o templo, e diz que nesse dia ele matou mais filisteus, porque ele matou todas as autoridades, né? Eles se reuniram diante dos governadores, os príncipes, os reis se reuniram para adorar ao Deus deles, e nesse dia diz que ele matou mais filisteus que em toda a sua vida. E aí, dizem que Sansão até cumpriu o propósito contra os filisteus, mas ele morreu junto com a sua vitória. Preste atenção nisso. Não viveu para ver o seu propósito de vida se cumprindo. Então, irmãos, não basta apenas começar bem, e sim, como vamos permanecer durante, e como vamos finalizar a nossa carreira cristã, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o pastor, olhando para o ministro de louvor, olhando para o ministro da intercessão, olhando para esse e para aquele. Quantas pessoas estão fora da igreja, porque eu estou olhando para um, estou olhando para outro, estou olhando para outro, enquanto você está olhando, o diabo está falando: é verdade, está vendo? Olha, aquele ali tem defeito, olha aquele lá tem isso, olha aquele lá, e aí o diabo vai, quando você vê, e estamos fora. Então, alguns pastores dizem e afirmam, né, que ele cumpriu o seu propósito. Eu não quero entrar no mérito, né, mas eu acho muito estranho, né, você no dia da sua maior vitória, você morre junto com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque ele desobedeceu. Sansão, um nazireu de Deus, mas ele escolheu viver pelo que agradava os seus olhos. Ele andava segundo o seu coração. E a primeira coisa que o inimigo fez foi lhe arrancar os olhos. E ele teve um fim drástico. Não podemos andar pelas nossas vistas. Nós temos que andar pelos projetos soberanos de Deus. E aqui ele diz: ser santo, ser santificado. Sede santos como eu sou santo. Irmãos, olha, a coisa está ficando difícil demais na nossa geração, né? Na geração dos meus pais não era tão difícil sim, mas hoje, irmãos, a mídia ataca o tempo inteiro. Ela pega pesado através da televisão, do cinema, do teatro, das plataformas digitais, onde as pessoas maratonam séries, não é? Por isso que o diabo diz: pode ter todos os tipos de Bíblia dentro de casa, porque o cara não tem um tempo para ler a Bíblia, mas ele maratona a série. Ele fica ali, e o diabo: isso mesmo, e olha essa, e olha mais essa série, olha esse capítulo, olha isso. E você já viu que novela, filme, série é assim, quando vai acontecer uma coisa bem, acaba. Isso é estratégia. Por quê? Porque você quer saber como é que foi, e o que você faz? Próximo capítulo, que eu quero ver o que aconteceu. Todos acabam assim, né? Que raiva, né? A história geralmente nunca acaba quando são essas sequências, né? Irmãos, as redes sociais tomaram conta das nossas vidas,
E se a gente não policiar, está cheio de casamentos, cheio de relacionamentos, tudo indo por água abaixo por causa de um celular. O celular tem muita coisa, né? E tudo, irmãos, está diante dos nossos olhos. Os outdoors, tem outdoors agora de LED, né? Chique. Tem uns que são tão poderosos que é difícil até de enxergar, de olhar para aquilo à noite, de tanta força que tem aquela iluminação. E ali, irmãos, tem muita cor, tem muita mensagem, tem muita técnica, tem mensagens subliminares, tem coisas terríveis para atrair os nossos olhos. Eu queria que você lesse comigo esse texto para a gente ir finalizando. Mateus 6 diz o quê? A candeia, vamos só na candeia, né? Vamos pular o parênteses, vamos lá junto, vai. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. E irmãos, quando a gente está falando de santidade, eu quero chamar a sua atenção para sermos santos como Ele é santo em toda a nossa maneira de viver. Presta atenção o que está diante dos seus olhos e dos meus olhos. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque se os olhos forem bons, o corpo todo tem luz, está tudo bem, nós conseguimos viver em santidade, porque a gente se desvia do mal, a gente faz como José e não como Sansão, mas quando a gente olha o que não é para olhar, deixa eu abrir mais um parênteses. Estou cheio de parênteses hoje, né? Deixa eu abrir um outro. As pessoas, elas não pecam, não entram em pecados graves. Se pode, a gente pode classificar, né? Vamos dar uma classificaçãozinha aqui para o pecado, tá bom? Tudo bem? Vocês me perdoam aí minha classificação? Mas vamos dizer de um adultério. Geralmente, irmãos, isso não acontece de um dia para o outro. Isso acontece olhando, pensando, deixando aquilo no coração, e vai, e quando chega a oportunidade, aquela pessoa está pronta. Muitas pessoas, elas entram em dívidas altas, porque ela não é que ela chegou num lugar, e fizeram uma proposta, ela entrou e nem fez conta, não é porque ela vem pensando nisso, quando chega uma proposta, embarca, quando vai ver, está gastando mais do que ganha. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque vai entrando pelos nossos olhos propostas e propostas. Você já viu que no celular, não sei se você tem essa informação, eu vou vender o peixe que me venderam, tudo bem? Pode, José? Então meu filho disse, vou dar o nome do camarada, ele disse que se a gente olha no Instagram 3 segundos, passou uma mensagem aqui, uma imagem, qualquer coisa, 3 segundos é quanto, né, irmãos? É 1, 2, 3. O robô, a inteligência artificial já entendeu que você tem interesse, porque se você não tem interesse, faz o quê? Não é? Você só vai assim, né? Mas parou para olhar, 1, 2, 3, o robô já entendeu. Opa, ele tem interesse nesse assunto. Aí você vai navegando, rapaz, o resto é tudo esse negócio. Você parou para ver um terreno, rapaz, tem tudo que é propósito de terreno aqui embaixo agora, meu Deus. Né? Não é assim? Sem contar que a gente fala coisas perto dessa porcaria aqui, e quando a gente abre o Instagram, quando a gente abre o Facebook, quando abre as redes sociais, tem o quê? Um monte de coisa. Quer ver? A gente não tem o costume de falar sobre cavalos, né? E aí, então eu vou falar um pouco aqui sobre cavalos, não sei o quê. Eu abro o meu Instagram, daqui a pouco está cheio de coisa de cavalo. A gente está na roça. Então, irmãos, a opção de santidade, trazendo para a nossa vida prática, essa é uma delas. A gente tomar cuidado, porque nós estamos numa geração bombardeada. Você quer saber? Os nossos pais, hoje as famílias nem querem ter criança, né? Mas da família dos meus avós, né? Um pouco mais para trás, os caras tinham muito filho, não? Era 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos numa família só, por quê? Não tinha televisão, meu amigo.
Não tinha mídia. E o povo namorava. E também não tinha os recursos que tem hoje, né? Isso é brincadeira. Mas, na verdade, a gente está bombardeado numa geração, irmão, da inteligência artificial. Ela está o tempo todo monitorando. A gente tem uma televisão e você faz sempre a mesma coisa na televisão, ela grava, ela memoriza como você usa. E ela começa a acostumar com os seus costumes diários, se você tiver, né? Está cheio de carros com essa característica e tantas outras tecnologias que você vai trabalhando nela e ela se acostuma e ela começa a propor o tempo todo para você coisas desse tipo. Nós estamos numa bolha terrível. E tudo, meus amados irmãos, está nos olhos. Então, que os nossos olhos sejam santificados pelo Senhor. Irmão, você está ali navegando numa coisa, abriu uma proposta, fecha. Apareceu na sua frente, desvia o olhar. Chegou alguma coisa que não devia, não olha. Começa a tirar, porque o inimigo também, ele é igual o robô. Ele não lê os nossos pensamentos, mas ele lê as nossas intenções. Ele olha para onde a gente está olhando, ele vê o que nos atrai, ele vê o que nos interessa, e sabe o que ele começa a fazer? Proposta, e mais proposta, e mais proposta, e mais proposta. Quando a gente vai ver, não temos mais condição de nos prostrar diante do Senhor, porque o inimigo diz: você é um... Deixa eu falar uma palavra bonita aqui, vai. Não vou falar nada. O inimigo chega aí e começa a nos acusar, porque ele pôs tanta proposta, e muitas vezes a gente olhou, e a gente curtiu, e a gente andou onde não devia andar com os nossos olhos, e a santidade foi, e se esvaziou, e a gente vai orar, e a gente não consegue. O próprio inimigo, ele encosta do lado e fala assim: deixa ser hipócrita, pode ser hipócrita? Deixa ser hipócrita, rapaz, onde você estava olhando, olha o que você estava fazendo, olha como você é infiel. Ou você é casado, mas você está flertando. Você está de olho na mulher do outro, ou no homem do outro. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser falso. Deixa de ser mentiroso. E o inimigo encosta. E quando essa pessoa vai ver, ela não tem mais vontade de orar, de ler a palavra, né? Porque os olhos dela foram para outras coisas que os apaixonaram e removeram da presença do Senhor. Então, na prática, em nome de Jesus, eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para ser o melhor de Deus na terra, e ele escolheu andar pelos seus olhos, e quando o inimigo o pegou, arrancou-lhe os olhos. Cuidado, de repente você está dizendo assim: pastor, meu olho ninguém vai arrancar. Pode ser que sim. Como assim? Irmãos, eu vi pessoas passaram por aqui, por esse púlpito, que falaram coisas incríveis, fizeram coisas incríveis, mas eles se desviaram dos caminhos do Senhor e se perderam. Vocês já viram isso também? Eu não sei se é real, mas diz que os cárceres, as prisões, a grande parte das pessoas que estão aprisionadas hoje passaram por uma igreja. Que triste. Deixa eu falar isso, eu sei que eu não posso me prolongar, mas deixa eu falar isso. Eu vi um filminho, uma gravação. O cara chegou com um microfone assim na rua, e você é cristão? Eu sou cristão, fala 2 versículos. Aí chegava: você é cristão? 2 versículos. Ele passou por 5 cristãos, ninguém falou versículo. Aí depois ele mudou, e ele falou assim: você é muçulmano? Sim, fala 2 versículos. Aí ele foi: você é o quê? Eu sou muçulmano, fala 2 versículos do Corão. Ao Corão. O cara fala 2 versículos. O cristão não sabia. Os cristãos que ele passou não sabiam, mas os muçulmanos, por todos que ele passou, falaram os 2 versículos que ele pediu da Bíblia de Alá. Cristãos, muito de nome, né? Nós temos um cristianismo, principalmente no Brasil, de muito nomezinho, de muito blá blá blá, mas pouca vida com Deus. E o Senhor está chamando essa igreja para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo.
e para Ele se mover entre nós, para Ele fazer sinais, prodígios e maravilhas e cumprir todo o projeto dEle, Ele precisa que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Para fechar, esse aqui foi o que eu usei semana passada, né? O Espírito de Deus e a natureza humana. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem-se que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Você se sente dirigido pelo Espírito de Deus? Não responda, só pense. Você sente que hoje você é uma pessoa que é o Espírito de Deus que conduz? Pensa aí. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Aqui é o Espírito de Deus. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. E os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês não podem fazer o que vocês querem, porque agora vocês são um tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E aí vamos ver algumas coisas que eu já falei da semana passada e a gente fecha agora dizendo: as coisas da natureza humana são bem conhecidas e elas são imoralidade sexual. Aí você diz: para mim está tudo bem, isso aqui não me pega. E aí ele diz assim: e impureza? Não, estou de boa também, pastor, estou legal. E as ações indecentes? Não sei, mas sei lá, passa essa daí. A adoração ao ídolo, de jeito nenhum, eu sou ao Senhor e tal. E ele vai passando, agora ele vai apertando mais. Ele diz: as feitiçarias, de jeito nenhum, pastor. E as inimizades? Ele diz assim: e as brigas? Agora ele veio mais para o nosso lado, foi não? Né? E as ciumeiras? Tem muito ciúme aí do casal aí, da mulher, do marido. Isso não é bom, hein? E os acessos à raiva? Coitado do cachorro. E a ambição egoísta? E a desunião? E as divisões? E as invejas? E as bebedices, e as farras, outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Você pode ler o resto comigo, que está a linha amarela. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É muito sério. O cristianismo de verdade é um negócio muito sério. E se essas coisas estiverem em nós, no nosso dia, ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Tem que tirar essas coisas do meio. Tem que tirar essas coisas do nosso meio, como igreja, como pessoas, como cristãos. Isso não pode, nenhuma dessas coisas podem fazer parte da nossa vida, porque ele diz: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A santidade é a essência de Deus, e sem santidade ninguém não vai ver, não vai entrar. Não é que vai chegar lá na porta, como diz aí fora, né? Que vai negociar com o Pedrão. E aí, Pedrão, quebra o meu galho. Olha, lá na terra eu fiz umas coisas legais. Eu expulsei demônio, eu falei línguas, eu curei enfermos, eu fiz um monte de coisa. E aí o Senhor vai dizer: sabe o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e o pecado. Eu não conheço, vocês estão nessas listas. Eu não conheço vocês, se apartem de mim, vocês que praticam essas coisas. Então, a santidade, ela é a essência de Deus, e sem santidade ninguém verá Deus. E ele diz: Marta, sede santos como eu sou santo. Nosso padrão de vida, amanhã, segunda-feira, no busão, no trânsito, na fila do pão,
na fila do banco, nós temos que ser diferente dos outros. Irmãos, eu fecho essa palavra. Eu encontrei uma pessoa que parecia um cristão, porque estava de terno e gravata e uma Bíblia, né? Mas, irmão, o cara estava na minha frente para pagar, e ele era mega empurrado, com a bibrona assim. Escapou. Eu falei assim, dá até medo encontrar um ser desse, carrancudo, bravo. Ele não expressava nada de Cristo, mas parecia um crente, porque estava de terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Mas isso não nos faz santos. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo, e a minha semente está dentro de você, a semente do Senhor está dentro de nós, a vida dele está dentro de nós. Então, se a semente, a vida dele está em nós, a gente vai produzir coisas boas a cada dia e tirar toda essa tranqueira da nossa vida, porque quem pratica essas coisas sequer vai ver o reino de Deus, e eu quero ver em nome de Jesus. E você? Amém. Glória a Deus. Caio, vamos celebrar a ceia. Eu te chamo a abrirmos em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Caio passou aqui e já me deu uma notícia bem legal. 1ª carta aos Coríntios, o capítulo 11. O verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerdes, que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse cálice, comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma e beba. Olha aqui, irmãos, se aproximar dessa mesa de qualquer forma, de qualquer maneira, em pecado, traz maldição, só de se aproximar. O reino de Deus é desse jeito, não tem meio termo. Ou nós somos santos, ou não somos santos. Ou nós vivemos diante do Senhor a nossa vida em santidade 100%, ou nós não andamos. E Ele diz: olha, quando você se aproximar, esse não é uma coisa qualquer, esse é um negócio sério. E se você se aproximar disso aqui, ó, você se examina primeiro, e aí você come e você bebe. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos ouvir, vamos nesse momento orar, vamos falar com o Senhor. Examine-se, examine-se. Nos capacita, Senhor, diante dessa palavra. Todas essas têm sido ministradas nesses 50 anos. Nos capacita, Senhor, viver uma vida de santidade e de retidão. Que nós possamos corrigir os mínimos detalhes da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos olhares.
das propostas que vêm para nós, que a gente possa viver, Senhor, no centro da sua soberana vontade, que o seu reino venha sobre as nossas vidas a cada dia, e que o Senhor governe cada um de nós. Nós nos aproximamos, Senhor, com muita reverência. Tenho certeza que ninguém, Senhor, nesse templo agora, vai tomar este cálice e este pão de forma indigna, porque nós entendemos a santidade, a seriedade que está nesses elementos. Esse pão representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz. Este cálice, ele representa o seu sangue, que foi derramado por amor de nós, para que a gente pudesse viver em santidade de vida, para que a gente pudesse ser santos como tu és santo. Nós recebemos, Senhor, esses elementos com ações de graça, em nome de Jesus.